E aí pessoal, tudo bem? É Rodrigo Lima, jornalista. Vou mostrar para vocês em seguida aí, ó, o ex-ministro Antônio Cabreira, que é aqui de Rio Preto, está lá na Ucrânia. Ele faz um relato assim emocionante do que ele está vivendo ali esses dias no país que está em guerra contra a Rússia. Dá só uma olhadinha nas imagens que o ex-ministro Cabreira, que participou aqui do podcast do Diário do Rodrigo Lima e fez o vídeo a meu pedido, ele gravou e enviou pra gente aqui para estar mostrando para vocês. É uma situação muito difícil, muito delicada, mas nós temos que mostrar, né, pessoal, o que está acontecendo. Infelizmente, é um país que está em guerra, mas está resistente, né? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Jornalismo que tem lado seu. Um abraço, até a próxima, pessoal. E fica aqui meu agradecimento ao ministro Antônio Cabreira. Grande abraço e um bom retorno para o senhor. Até breve. Olá, amigos do Diário do Rodrigo Lima. Eu estou gravando esse vídeo a pedido do Rodrigo. Ele me solicitou que desse algumas informações aqui da Ucrânia. Eu estou aqui na Ucrânia já há alguns dias e muito interessante a experiência que eu estou vivendo. Primeiro, para mim poder entrar aqui no meu carro, eu tenho um adesivo de ajuda humanitária. Esse é o propósito de nós estarmos aqui. Eu entrei de carro, eu vim por Varsóvia, pela Polônia, e são em torno de quase 700 quilômetros. Eu saí 6 horas da manhã. Essa foi a primeira emoção que eu tive, porque aqui em Kiev, a partir das 23 horas, é rigorosamente proibido você ficar na rua. Há um blackout completo da cidade, porque é nesse momento em que o exército faz as mudanças estratégicas e sigilosas dos seus equipamentos e dos seus armamentos. Então eu teria que chegar aqui antes das 23 horas. E foi tão interessante que eu estava usando o Waze junto com um motorista, um ucraniano que estava me trazendo. E o Waze apontava que a gente tinha 12 minutos para chegar aqui. Chegamos com 9 minutos. Estou hospedado aqui nessa igreja, são cristãos que estão me recebendo aqui. E foi tão interessante o receio, porque aqui próximo, a mais ou menos a uns 500 metros, houve aquela grande batalha entre os tanques ucranianos e os tanques russos, que quase a Rússia tomou a cidade de Kiev, mas acabou não precisando. Mas aí consegui chegar no horário e foi interessante que eu olhava para o Waze e escutava o som dos pneus, porque no asfalto ainda da cidade você vê as marcas deixadas pelas aquelas correntes dos tanques. Mas graças a Deus cheguei bem. Uma coisa interessante para você ver aqui, isso é uma igreja que tem aqui, e se você olhar lá do lado da igreja, você tem uma série de sacos de areia para proteger. Então todas as instalações, as casas da cidade, eles têm muito esse tipo de proteção na questão das janelas. A locomoção aqui é limitada, você tem uma série de barreiras policiais que você tem que ficar passando, eles checam seus documentos. Além disso, diversas pontes elas foram destruídas, porque para impedir esse avanço russo, eles destruíram a maioria das pontes, são poucas as que ainda estão funcionando. Mas se hoje eu pudesse definir a situação da Ucrânia, eu usaria uma palavra: heroísmo. É impressionante a fibra desse povo. Por exemplo, no caso da igreja, às vezes no Brasil a gente chega um domingo de manhã, você tem preguiça de acordar. Aqui todo mundo no domingo, todo mundo animado, claro, com muitas dificuldades, com muitas restrições. Por exemplo, no caso da agricultura, a safra deles aí de milho era de 42, 43 milhões, esse ano agora deve ser para 25. O rebanho bovino, eles perderam mais de 1 milhão. Mas quando vocês vê um pouco da história, a Ucrânia ela sempre ficou no meio do caminho, né, entre a Europa e a antiga União Soviética. Então sempre foi uma área disputada. E eu, como agricultor, eu fiquei impressionado com a qualidade do solo que eles têm aqui. Aqui é o famoso Chermozem, aquele solo negro naquelas pradarias, onde a Ucrânia ela é um gigante na produção de trigo e de milho. Tanto é que a bandeira da Ucrânia é o azul, que representa o céu ucraniano, e o amarelo representa o trigo, que eles são um dos maiores produtores de trigo do mundo. Mas é um solo assim
Desde Catarina a Grande, ela cobiçava, ela invadia a Ucrânia para pegar os seus grãos. Hitler colocou a Ucrânia no coração para abastecer, ser um espaço vital. Stalin veio aqui, o Império Romano dizia que a Ucrânia já era o celeiro de pão. Então eu acho que essa cobiça por esses solos realmente é muito interessante e serve inclusive até de ânimo para a gente no Brasil, quanto a gente deve proteger as nossas terras, a nosso solo tão fértil também. Mas a outra coisa interessante e muito triste é você visitar, você vai ver algumas imagens aí que eu estou mandando para o Rodrigo, de muitos prédios destruídos, e tem coisas assim inexplicáveis, muitas residências. Eu visitei uma escola completamente destruída. Isso tem atrasado muito a Ucrânia, porque hoje os pais, por exemplo, eles têm medo de enviar os seus filhos para as escolas, então toda a educação aqui está sendo online. Eu acho que isso é um reflexo que ainda vai deixar resquícios, porque não só pela pandemia, mas agora por causa desse tempo de guerra, as escolas estão funcionando online. Então assim, tem muitas restrições, muitas dificuldades, mas assim, é impressionante a fibra e a resistência do povo ucraniano. É uma grande lição que eu estou levando daqui. Se eu puder fazer aqui um pedido final para você, vamos orar pela Ucrânia, vamos orar pelo povo ucraniano. Um grande abraço a todos vocês. Смотрите, чтоб меньше видели. Isso aqui para ver as consequências da guerra. Aqui morava um membro da igreja do pastor Nicola, bem aqui nesse local, e ele estava limpando a casa para mostrar para a mulher que ele tomava conta da casa, e nesse momento caiu um míssil russo. E aqui é um lugar essencialmente residencial, não tem nenhum propósito militar. Então é inacreditável que um lugar como esse, e agora eles estão reconstruindo todas essas casas aqui que foram destruídas. Você vê aqui no asfalto ainda o resíduo da artilharia russa. Todas essas casas que foram destruídas agora estão aqui reconstruir isso. Mas o triste é saber que isso daqui é uma região civil, não tem nenhum propósito militar esse tipo de ataque, e é a consequência ruim e cruel da guerra. Já é em Bucha. Veja esse shopping como ele foi completamente destruído. Você vê uma igreja que foi reconstruída depois da queda da União Soviética, mas o que é interessante? São esses equipamentos russos que você tem aqui no centro da cidade, em que eles foram destruídos pelas forças ucranianas. Então eles demonstram a capacidade da Ucrânia, né? A surpresa que foi a resistência da Ucrânia em relação a todos esses equipamentos, né? Você vê aí esse tanque totalmente destruído, são vários deles que você vê aqui, e eles estão colocando em exibição, colocando bandeiras, uma série desses equipamentos. É interessante, né? Essa guerra assimétrica, dois exércitos de tamanhos totalmente diferentes, a capacidade da luta, o que o ser humano faz quando ele defende a sua terra natal. E é interessante que eles colocam alguns carros de civis aqui, né? Você pode ter uma ideia desse carro. Quer dizer, parece que é uma luta de Davi e Golias, civis e seus carros,
que foram mortos contra esses equipamentos, contra esses blindados russos. Aqui só uma característica que você tem, todo monumento importante de Kiev, eles estão envoltos em areias, em sacos protetores, para no caso de bombardeios eles não serem destruídos. Para